Bom, galera, sou o Matheus, sou franqueado da Microlins de João Molevade, de Itabira. Tô nesse ramo de matrículas aí já vai fazer 5 anos. Tô com a escola de matrículas desde 2022, né, Igor? Eu sou bem Olha, dinossauro com é vocês. É por 21. aí. Quem toca a operação aqui das Microlins das duas unidades, né, de João Molevade e Itabira, eu e a Lara, minha esposa. Pau no burro no comercial e ela mais administrativo, pedagógico, financeiro, né? A famosa inadimplência de 0,5% com 300 alunos. Chegamos a menos de 1% com 300 alunos de inadimplência. É cabuloso isso. Né? Absurdo. Inauguramos Itabira em setembro do ano passado e já no primeiro mês já se pagou. Já estamos lá com 150 e poucos alunos. Time formado, time montado, graças a Deus, e só evoluindo, só capacitando cada vez mais e não parando de treinar, né? Por isso que a gente tá aqui hoje. Cara, eu cheguei, que eu sou do Espírito Santo, né? De Colatina. E as minhas duas unidades são em Minas Gerais. Eu falei a cidade, mas não falei o estado. A gente chegou em outubro de 2021 aqui. E eu não tinha experiência nesse ramo educacional, né? Eu trabalhava em escritório. Eu conhecia Microlins porque lá em Colatina sempre teve, né? É muito antiga lá. Só que eu conhecia por conhecer mesmo. E a gente chegou, cara, sem literalmente saber de nada, com a cara e com a coragem. Surgiu a oportunidade, ó, vocês querem comprar a unidade lá de João Molevade da Microlins? E eu e ela com a cara e a coragem, colocamos 4 panelas dentro de um Corolla velho que eu tinha e partiu pra cá, 500 quilômetros de distância. Bora, vamos lá que chegar lá a gente se vira. Aí a escola já estava ativa há 4 anos e, cara, no primeiro dia que a gente chegou, a CEMIG, que é a companhia de energia, subiu na escola para cortar a energia. 3 meses sem pagar, equipe pedagógica, os alunos tratando a aluna a Deus dará, não entrava matrícula. Então, assim, a escola não estava no vermelho, mas estava caminhando a passos muito largos para chegar no vermelho. E pensa, encontrar uma situação que a gente encontrou sem ter experiência, sem ter apoio, sem ter família, sem ter literalmente nada, foi um desafio muito grande pra gente. Eu falei, pô, já tem aqui um problema. Só que ao invés de ter o problema, eu tenho também a mudança da minha vida aqui. Então eu tenho que resolver isso. E a única maneira que eu tinha de resolver era buscar conhecimento, buscar estudo, buscar apoio, estrutura, buscar um mentor, um mestre, que eu te chamo assim. E foi eu procurando no Instagram. Eu não digitei, obviamente, escola de matrícula, mas eu coloquei treinamento para curso, fui futucando. Aí apareceu vocês no Instagram, chamando direto, foi até você na época que me atendeu mesmo, na primeira chamada. E isso foi já em novembro para dezembro, um mês que a gente estava aqui. Aí eu lembro que a gente trocou ideia e você ia fazer um workshop durante 4 dias, quarta, quinta e sexta à noite. De 19 às 22 era esse workshop. Era pauleira, né? Era muito conteúdo, eu lembro na época. Aí eu e a Lara, a gente morava numa kitnetzinha aqui que a gente alugou no dia que a gente chegou, que a gente também veio para cá sem lugar para morar ainda, conseguimos no primeiro dia. E eu lembro que nessa quarta, quinta e sexta, a gente fazendo workshop, tinha uma televisãozinha da própria kitnet, sentado numa cama, que só tinha uma cama mesmo. E nesses 4 dias, eu lembro que já no primeiro dia, na quarta-feira à noite, na quinta, eu já consegui fazer minha primeira matrícula sem nunca ter atendido. Porque eu já falei assim, eu não tinha tempo para não colocar em prática. Eu tinha tudo, qualquer mínima informação que eu tinha. Eu falei, cara, eu tenho que colocar isso em prática porque eu preciso fazer matrícula, a gente precisa mudar essa realidade dessa escola. Então já no segundo dia eu já apliquei alguma coisa, já fui gerando matrículas. Eu lembro que tinha um bônus que você ia dar para quem fosse o primeiro matrícula daquele MI na época. Rapaz, a internet, Deus nos acuda, roteava com o telefone, o Wi-Fi caía, ligava pro sino do prédio. Gente, pelo amor de Deus, você tem pode cair que eu tenho que ser o primeiro. Porque o primeiro eu acho que teria uma aula exclusiva, foi com a Lila, de telemarketing. E eu lembro que tinha um caminhão de lead aqui parado e eu sem saber como ligar. Eu falei, cara, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que vai ser virada de chave. Eu consegui ser o primeiro. Maneiro. Aí troquei ideia com a Lila, cara, e dali pra frente as coisas só mudaram, só nunca parei mais. E ali foi virada de chave. Porque a primeira coisa que a gente identificou foi a questão da insatisfação de quem já estava lá como aluno ainda. Então, primeiro a gente foi cuidar de quem estava lá ainda. Uhum. Aí, quando a gente conseguiu cuidar isso, estruturar um pouco essa questão mais pedagógica, a gente foi começar a ver o externo. Então, o street, fortaleci ele através do quão ruim ele era. Por quê? O pessoal conhecia Microlins aqui, o pessoal que enche o saco parando os outros na rua. Era assim, era surreal. Era uma rotatividade terrível com essa bendita, porque o street ele era cargo. Ele era um cargo. Tinha um cargo de street na Microlins. E o pouco que me ensinaram quando eu cheguei era, não, tem que ter street, tem que ter street, tem que ter um cara na porta e tal, beleza. Eu passei muito aperto com isso, da escola ser queimada por conta disso, de realmente ninguém querer parar porque já estava queimada. A maneira que a abordagem era feita era um trem cabuloso. Pô, se passasse um cachorro na rua, o latido desse emitisse qualquer fonética silábica, o menino subia para a rua, subia para a escola. Então não tinha técnica, não tinha estrutura, não tinha planejamento, não tinha nada. Era Não, simplesmente parar na rua, contar uma mentira, vão lá que você ganha um prêmio. Que prêmio, meu Deus do céu? Não tem nada que não, gente. E pensa, interior de Minas ainda, o tal do Mineiro. Aí, vendo esse gargalo que era street, eu fiquei quase um ano sem street. Para eu tentar, nesse tempo, primeiro, para baixar a poeira, para não ter na porta da escola, o pessoal esquecer um pouquinho
e quando voltar, ser Bom. completamente diferente do que era. Para eles voltarem a se acostumar com uma nova maneira de fazer abordagem de rua. Então, eu até falei aquele dia no Masterclass do PGE, que a rua não é ponto de venda, ela vai gerar conexão. Aí a gente entendeu isso, aí eu depois desse muito tempo sem, aí eu contratei um rapaz, que é o André, que ele está aqui hoje, né? Ele está caminhando para ser líder comercial da minha unidade. E quando eu contratei ele, eu já contratei ele já tirando o street como cargo, mas como função do matriculador, como mais um meio dele conseguir mais matrículas. Só que para ter isso, a gente precisava qualificar mais. Então, como que eu qualifico mais a rua? Cara, literalmente fazendo um atendimento de conexão lá embaixo. Não é falar que lá em cima vai ter prêmio porque não vai ter nada. Não é falar que ele vai subir lá em cima, que ele simplesmente vai estourar um balão e vai ganhar dinheiro que ele vai ter. Não. É literalmente já qualificar ele ali embaixo através de pergunta intuitiva, de pergunta de mercado de trabalho, de realmente bater um papo. Então, o número de abordagens caiu muito, porém a qualidade a gente passou a qualificar muito mais. Então foi através do André que a gente começou a fazer essa mudança do street. Cara, e hoje, como eu falei, não é caro. Todo mundo que trabalha no comercial, eles já são contratados sabendo que a função street faz parte do cargo matriculador. Só que a maneira com que a gente passa para eles fazerem fica prazeroso. Por quê? Eles sabem o momento de ir para a rua, porque tem um cronograma, tem uma rotina comercial de quando é a hora de ir. A maneira com que faz fica prazerosa. Porque, pô, tem pessoa que não para e não sobe para fazer visita, mas passa o contato, e no outro dia essa pessoa não atravessa a rua para não te ver, ela faz questão de passar na porta e te dar um oi. Por quê? É um bate-papo tão gostoso, velho. Então fica prazeroso de fazer, mesmo que é cansativo e tal, mas fica prazeroso. Então essa foi a mudança de chave que a gente fez. Então quando eu inaugurei o Itabira, nós já tava uma mão na chupeta essa questão do street. Por isso que o resultado alavancou tão rápido, além porque era novidade na cidade, né? Então conseguiu ter mais volume, já era tudo mais qualificado. Então, essa viradinha de chave no street que fez o trem alavancar. Tem um treinamento que a gente aplica aqui, que é o treinamento comportamental da Microlins, que a gente criou, que é para fazer uma captação de alunos das escolas estaduais. Aí eu aplico esse treinamento durante um mês, com 4 encontros, com jovens do ensino médio. E a Maria Fernanda, ela faz 18 anos agora, mas ela entrou comigo com 16 para 17. Tem mais de fez um ano agora esse mês que ela está com a gente. Aí ela participou desse treinamento, eu já estava pensando em contratar um estagiário. Então eu apliquei esse treinamento justamente pensando nisso. Obviamente, fazer matrícula, que gerou de 46 participantes, 32 matrículas a gente fez. Desses alunos. Só que ao mesmo tempo eu já vou fisgando os talentos, né? E a Maria Fernanda se destacou muito. Eu falei, rapaz, eu quero essa menina pra mim. Aí, cara, tipo, por quê? Como que eu segui? Eu já tenho planejamento estratégico 100% feito de como que é a implementação do novo colaborador, né? Toda a parte do treinamento, MCT full time. Então, a primeira coisa que eu peguei ela fazer foi primeiro construir a mentalidade dela, porque para ela é tudo muito novo. Ela nunca teve um contato com isso, mesmo que ela já é eu até brinco com ela, que ela e a Giovana, que é a namorada do André, que é a nossa supervisora geral aqui, elas têm quase a mesma idade, que elas são adolescentes sobrenaturais. É aquela de 1 milhão que 2 são elas, entendeu? E ela já tinha já um comportamento, uma postura que não condiz com a pouca idade que ela tinha. Só que ainda assim, para a mentalidade e comportamento no mercado de trabalho não tinha. Então, primeiro eu fui trabalhando essa questão da mentalidade para ela. Foi o primeiro emprego dela com você? Mostrando como que era a quantidade de não que ela ia tomar, que ela teria que ter uma mente forte para lidar com todos os percalços do dia a dia, como seria a rotina dela, o que era a função dela exatamente, como que era ela já sabia como que era a aula mesmo da Microlins, porque ela era aluna, só que como que era todo o processo pedagógico, tudo para entender o que mundo que ela estava. Olha, esse aqui é o mundo que você vive, isso aqui é o mundo que um aluno vive, e você vai ser o elo de conexão entre o que ele vive aqui agora para a primeira chegada dele. Perfeito. Então, primeiro, ela era entender isso. O ponto positivo, que eu que atendi ela e a mãe dela no dia da matrícula. Então, ela viu tudo ali, como é que foi. Ela viveu aquilo ali. E coincidiu que foi eu que atendi na época. Então, primeiro foi trabalhar isso com ela. E depois a questão de comportamento mesmo no ramo empresarial, comportamento nos atendimentos do cliente e partir para o treinamento. No treinamento, eu foquei no quê? Na nossa rota de implementação do PGE, eu trouxe ela como caso e você fez o RI comigo já baseado nela, entendeu? Então isso facilitou, não foi meio caminho andado para mim porque eu segui a rota de implementação. E eu entrei com ela full time no 6As, que é no MI, que é agendamento. Então ela ficou durante, não sei se foi 4 ou 5 meses. Eu acho que foi uns 5 meses só em ligação, só fazendo agendamento. Full time agendamento. Tanto de indicação, tráfego pago. Aí só que nesse período, ela fui capacitando ela essa questão de ligação,
ligação, de todas as fontes de leads. Só que ao mesmo tempo, já fui começando a introduzir atendimento para ela através de simulação. Então, todo dia eu fazia simulação de atendimento com ela, para já devagarzinho, quando eu sentisse que ela estava pronta, ela já começasse também a pegar os atendimentos dela. No primeiro mês que eu promovi ela a matriculadora, e detalhe, ela trabalha só meio período, tá? Que ela estuda de manhã ainda no ensino médio, ela tá no terceiro ano. Então, ela trabalha somente na parte da tarde. Aí, já no primeiro mês dela, ela já fez 5 matrículas, quando ela começou a atender, tendo volume muito menor de atendimento, porque ela tinha que dividir o dia dela em fazer as ligações, marcar agendamento e ainda conseguir fazer alguns atendimentos dela. Então hoje ela tem uma média de 6 a 8 matrículas por mês, só ela trabalhando no meio período e tendo todas essas funções. Depois que ela já estava mais à vontade, que ela já estava dominando agendamento, já estava dominando ligação, começou a ter um certo domínio de atendimento, eu comecei a jogar ela um pouquinho pro street junto com o André. Pra ela começar a sentir também um pouco mais da rua, só que a mentalidade dela, ela já sabia que o street era uma função. Sim, ele ia chegar para ela a qualquer momento. E isso eu fui deixando, olha, vai chegar uma hora que você vai ter que fazer street, porque vai ter mês que vai ter menos lead, tem mês que vai converter menos, então já coloque isso na sua cabecinha. Muito então bom. Ela já estava treinada. E hoje ela, pô, regaça. Hoje é meu braço direito também aqui na escola, mesmo trabalhando no meu período, mesmo sendo nova. Então já desenvolveu pra caramba. Ela fez os 6As todos no horário de trabalho dela. Eu dava 1 hora por dia para ela fazer os 6A no trabalho. Ela fez assim, todo dia. Por quê? Ali eu conseguia acompanhar ela, a gente ia trocando ideia na hora. Chegava uma hora, pô, ela pausava, Matheus, corre aqui. Aí passava alguma coisa, já ia trocando ideia, já mudava o script, já aplicava. Então no 6As ela fez todo na escola. Toda na escola, no horário de trabalho dela mesmo. Todo dia. A gente treina todo dia. Todo santo dia tem alguma coisa. Treinamento corretivo para corrigir rota, implementação de novas coisas. Até um bate-papo avulso do nada para... Qualquer bate-papo sai um treinamento. Seja para comportamento, seja para mudança de alma, de atitude, de energia. Tudo é aula, então, né, todo dia a gente... Tudo, cara. Tudo. Primeira coisa, olhe para dentro de si próprio e se capacite você. Começa você se capacitar. Porque, cara, se tem uma coisa que arrasta é o tal do exemplo. Então, se hoje eles estão aqui, hoje tá 2 aqui porque estrategicamente eu convidei só os 2. É porque eu tô aqui. É porque eles me vêm estudando, eles me vêm me capacitando, eles me enxergam aplicando. A gente mantém uma constância ferrenha em tudo que a gente faz. Porque, cara, constância gera hábito, hábito gera excelência. Então, se eu tivesse parado de fazer tudo aquilo que eu havia começado lá, quando comecei a implementar as coisas, se não tivesse tido constância, eu não cheguei nunca, cara. Nunca. Então é a constância de todo dia você continuar fazendo aquilo, todo dia você se capacitar, todo dia você melhorar. E não existe eliminar a crença limitante. Porque uma coisa que vocês da escola de matrículas têm muito forte é eliminar a crença limitante. Ah, o cliente não atende. Não, ele atende sim. Ah, não me responde no WhatsApp. Não, te responde no WhatsApp sim. Ah, ele não para na rua. Não, ele para na rua sim. Ah, ele não para passar o contato. Ele para passar o contato sim. É você que acredita que ele não para, que ele não atende, que ele não responde. Só que a gente acredita nisso porque a gente não tem ferramenta, não tem capacitação e não tem uma constância para entender que realmente é crença limitante. Eu elimino crença limitante jogando uma constância e um hábito em cima dela. Ela passa de ser um limite, ela vira um obstáculo. O obstáculo é quebrado, a gente supre ele. Então, cara, é constância, que a constância vai virar hábito. Virou hábito, vira excelência. Não tem mistério, não tem segredo.